Gente, a gente chegou no terceiro e último bloco, infelizmente, desse programa que, como todos os outros, passa muito rápido, né? Esse programa trata um pouco da questão patrimonial, é um programa circunstancial, uma vez que eu tenho comigo dois representantes do Icoforte que estiveram aqui na cidade de Santos. O programa é gravado, vocês sabem disso, né? Pela rádio também, lamento. Estiveram aqui para assinar um convênio entre a Universidade Católica de Santos e o Icoforte. Esse convênio foi assinado na Fortaleza da Barra, no Guarujá, inclusive contando com a presença da prefeita, Maria Antonieta. Aparece, inclusive, algumas imagens agora para vocês aí no ar, enquanto a gente fala, do que foi essa assinatura. E também no dia da gravação do programa, houve uma mesa redonda aqui na Universidade Católica que envolveu a discussão sobre a questão do patrimônio. E é com essa ideia que a gente trouxe e aproveitou para conversar um pouco com eles, né? Eu deixei para o último bloco para falar das nossas fortificações, né? O Zé Cláudio é do Rio, né? Lá nós temos o Forte de Copacabana, mas também tem outras fortificações. Tem outras fortificações. Essa ideia que a Adriana trouxe de educar o cidadão para ver esses edifícios de uma forma diferenciada e se apropriar deles, no Brasil já acontece, Zé Cláudio? Sim, acontece. O que eu vejo que é um desafio, que eu acho que na América do Sul só o Chile já está bem adiantado nesse aspecto, é que isso comece a se pensar em ser inserido no currículo escolar. Realmente, o processo de educação patrimonial ocorre muito atualmente dentro dos espaços culturais, por iniciativa da equipe do espaço cultural, seja o museólogo, seja o arquiteto que participa de uma restauração, um arqueólogo que, após o seu trabalho, é obrigado a fazer algo nesse sentido, né? E buscando a escola, né? Talvez seja interessante que esse processo passe a ser parte já normal da vida escolar, que os nossos professores sejam capacitados para isso. Existe uma boa prática que possa servir de referência? Por exemplo, eu vejo que o trabalho que está sendo feito, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? Está sendo feito com a Fortaleza da Barra, né? Em que o poder público tem uma ação proativa no sentido de transformar aquilo num museu e depois ele pega e busca uma parceria com uma universidade para dar sustentação à ação colocada lá, Sim. chama a comunidade para participar. É por aí o caminho? É por aí, e esse é um dos motivos do convênio, né? Do interesse nosso em ter esse tipo de intercâmbio, porque eu acho que um país como o Brasil e também outros que nós passamos aí, que tem essa necessidade de trabalhar mais o patrimônio, precisa de boas experiências, né? E tanto aqui na região Baixada Santista, também lá em Florianópolis, ou seja, uma série de locais que têm experiências envolvendo a universidade, envolvendo as prefeituras locais, um tipo de gestão que é inovadora, embora muitas vezes até não se perceba, mas que é inovadora por esse sentido, de você, ao mesmo tempo, juntar o executivo, que pode realmente transformar ações específicas, com base num conhecimento acadêmico. Então, essa produção desse conhecimento acadêmico, o estudo acadêmico das experiências que ocorrem, das ações empíricas que existem nos espaços culturais, podem trazer com que se levante sistematizações que possam ser empregadas em outros locais. Claro, e aí o compartilhamento dessas ações, dos resultados delas para outros sítios onde há fortificações é que faz com que elas se preservem, né? Exatamente. Isso vai se replicando tanto no país como também em outros territórios. Eu tive um tempo atrás num evento na Índia, no qual a grande demanda também era justamente envolver a população, né, particularmente aquela população indiana das camadas mais, né, menos favorecidas e que sempre se foram afastados do convívio nesses centros, que ao mesmo tempo que eram centros de cultura, eram também centros de poder. Então, o grande desafio era como envolver essa população. Então, esse é um tema mundial, na verdade. Eu não sei se seria o tema, mas vejamos a nossa fortaleza. Ela fica num lugar estrategicamente interessante, que se aquilo não fosse uma fortificação, ou se fosse uma área destituída de valor, ela teria por si só um grande valor comercial e imobiliário, né? Sim. Eu acho que essa pressão imobiliária de ocupação de espaços, entre aspas, degradados, é que é o grande vilão da história. Estou errado? Não? Sim, isso ocorre em todos os locais onde tem essas fortificações litorâneas, né? Você pega tanto aqui como no Rio de Janeiro, normalmente são locais que atualmente ainda existe algo de natureza no seu entorno e tem vistas extraordinárias. Então, o interesse do capital em realmente transformar esses locais em áreas que fossem
reduzidas para um pequeno grupo de pessoas, isso acontece muito. E se o poder público não atua nesse sentido, e aí o tombamento é importantíssimo nessa questão, a apropriação por parte da população é um aspecto também importantíssimo, né? Atualmente a gente vive um movimento muito mais de inclusão do que de exclusão, que ocorria algumas décadas atrás. Então, quando se pensa em que uma fortificação tem que ter o acesso da população aberto, franqueado, né? É uma postura, uma mudança de paradigma, né? E que deve ser trabalhada. Eu me lembro quando me graduei, eu comentei que sou arquiteto, né? Que quando me graduei ainda era uma época que o conceito era assim, chama de museu e fecha a porta. Exatamente. Y sendo que eso ahora no tenemos finalidad. No, si me permites una cosa, justamente hay un manual que se hizo, se está trabajando mucho desde lo no formal. Con América Latina en el currículum oficial, todavía desde la educación hay que hacer mucho. Solamente Chile, como él decía, hay algo en la UNESCO que se trabajó en patrimonio, se llama Patrimonito, que es para los jóvenes. Y esto tiene 20 años o 15 años. Y se hace desde lo no formal. Y hay los museos hoy en día, y en Uruguay acontece, y creo que en Brasil también, han cambiado un poco. No es eso que del museo era algo que era un templo, que no se podía tocar, que no se podía hablar. Los museos están cambiando. No, sí, pero, y ahí empieza la mudanza, mucho más que la escuela. Mucho más rápido, inclusive. Mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la escuela es burocrática, necesita mucho más para cambiar, es más difícil. El museo es más fácil. Y hay ahora un nuevo cambio en el museo, abierto a la comunidad, orientado. Y desde lo no formal de los museos se está haciendo mucho. Tem exemplos que são estudados, muitos, por exemplo, na cidade de Medellín ou mesmo em Bogotá, em que a ação e a criação de museus em áreas desfavorecidas desenvolveu toda, e mudou um paradigma de associação com narcotráfico, inclusive, né? E foi a ação do poder público entendendo a nova função dos museus, das bibliotecas. Porque cambiou. E é mais fácil cambiar o museu que todo o sistema educativo de um país. Sim, claro. O museu é mais fácil. Muito bom. Ó, eu tenho um pouquinho tempo para acabarmos, né? Eu não sei o que mais poderíamos falar nesse minuto. Mas eu queria que quem está em casa e esteja curioso de saber mais sobre o Ecoforte, tem um site, qual seria o endereço? www. Isso é www, falando em espanhol. www.ecofort. ICOFORT.org. Org. Não tem BR. Tá? Tão perto e tão longe, estamos tão cerca e tão lejanos para entender. Tão perto e tão longe. Tá longe. Já fomos o mesmo... Dá paura de falar, é curioso pensar que já fomos o mesmo país, inclusive. Fomos, por pouco tempo. Pouquinho tempo. Não lembramos. Eles têm muita saudade. Não lembramos. Não é algo, mas você não lembra. Mas você me traz a ideia de fortificações e tal. Deve ter alguma ruína, pelo menos, lá. Sí, las fortificaciones nuestras son portugueses. Y Colônia del Sacramento foi fundada por portugueses. Então não tem como escapar, lamento. Bom, gente, a gente pelo menos acabou de uma forma alegre. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com outro Urbanidades. Muito obrigado, Zé Cláudio. Muchas gracias.